de hoje. E a aula de hoje é uma aula bem interessante, porque eu pretendo responder basicamente algumas perguntas que têm causado bastante discussão e desconfiança. Vamos começar com o nascimento de Caim e Abel, que eu já falei na última aula, apenas repassando. Abel, primeiro exemplo de alguém que foi aceito, e Caim, primeiro exemplo de alguém que foi rejeitado. Essa rejeição, embora seja uma escolha divina, ela é baseada em posicionamentos humanos. Deus não escolhe simplesmente alguém, certo? Dizendo, eu quero esse, não quero esse. Deus vê as atitudes da pessoa. São as atitudes que levam o Senhor a escolher. Então eu diria, no começo desta aula, que Caim é o exemplo clássico da pessoa que toma decisões certas na hora errada. A decisão dele de trazer uma oferta para Deus estava certa. Só a hora foi a hora errada, porque ele não prezou, ele não honrou Deus com o melhor que ele tinha, com o princípio de tudo. E é muito importante vocês prestarem atenção para isso, porque isso é tão forte que quando Deus deu a lei, Deus instituiu uma festa chamada Festa das Primícias. Era uma das 7 grandes festas de Israel, a Festa das Primícias, em que, quando se fazia a colheita, os primeiros frutos eram selecionados e trazidos para o santuário. E isso é baseado no exemplo de Abel. Se vocês se dedicarem a estudar um pouquinho as 613 leis, que são muito simples até a maioria delas, você vai ver que elas são a base das leis, ou do código divino, chama-se respeito e bom senso. Como de resto, a maioria dos códigos envolve o mesmo princípio, respeito e bom senso. Então, quando Deus institui esta grande celebração chamada Festa das Primícias, Deus estava honrando e lembrando a atitude de Abel lá no princípio. O primeiro mártir da história da humanidade, Abel. Ele vê seu irmão trazer a oferta e ele então não foi, ele diz, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, eles eram homens, eles eram adultos. Você não tem ideia da idade que Caim e Abel tinham nessa altura, né? Mas considerando que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu, eu não acredito que depois que Caim mata Abel, que Adão levou 130 anos para poder ter outro filho. Isso é fora de lógica. Então, possivelmente, os dois tinham aí seus 100 e tantos anos, né? E eram homens adultos, eles eram fazendeiros, eles eram farmeiros, e estavam aptos a tomar decisões. Não existe um ensino acerca disso, mas já havia, portanto, aquela ordem do mais velho. E Abel não trouxe nada para Deus até que viu o seu irmão trazer. Só que o exemplo de Caim, embora muito bom, foi copiado da maneira melhor. Abel trouxe primícias. E não só primícias, mas dentre as primícias, você vai ver que o texto nos mostra que ele escolheu os animais mais gordos, mais saudáveis. Por isso, vocês já viram falar muitas vezes aqui, acontece, né? Pessoas às vezes até inadvertidamente, no meio ali de 5, ou 6, ou 10 mil rands, vem uma nota falsa. Já tem acontecido, aconteceram várias vezes, mas isso aí muitas vezes é pressa, coisa. Agora, nota velha,
nota rasgada, sem ponta, a pessoa dá porque quis dar. E aqui nesse país, dependendo do tipo de rasgo, a nota perde valor. Então, quando a pessoa dá algo assim, não está dando o melhor. O melhor é o melhor em tudo. É o melhor da vida, é o melhor do tempo, é o melhor da nossa atitude, o melhor do nosso louvor. E eu, desde pequeno, aprendi na escola bíblica dominical, sempre dar a nota melhor, mais nova. Por que na igreja tem... Por que para o comerciante você vai e tira a nota mais nova? E na igreja tem que ser aquela mais velha. E uns irmãos ainda muito santos e piedosos, glória a Deus por isso, né? Eles naquela coisa de que a esquerda não vê o que a direita faz, ela pega a nota, amassa tanto, principalmente quando é assim de 10 anos, né? Amassa que a bichinha fica toda engelhada. Né? As de 100 anos não são amassadas, curiosamente. De 200, que são muito difíceis da gente ver nas ofertas, essa então vem brilhando assim, né? 50 anos também, é muito difícil amassar, às vezes dobra. Agora, a de 10, coitadinha da de 10, ela é amassadinha assim, pum. Então, essa santidade de esconder a nota de 10, na verdade não é santidade. Mas tudo isso é para vocês verem que o princípio Gênesis nos mostra que no nosso relacionamento com Deus, toda atitude é importante. Deus vai sempre julgar a tua atitude. Não é a tua decisão, é a tua atitude. O que te levou a fazer aquilo ali? Isso é muito importante. Então, Deus estava ali, só havia só eles e alguns outros. Eu vou mostrar a vocês que não estavam só eles aí, não eram só 4 pessoas que existiam naquele tempo. Põe isso na vossa cabeça, vocês nunca mais ficarem preocupados com quem Caim casou. Então, Abel é o exemplo do irmão, faz uma escolha melhor, e por isso Deus recebe, e eu falei aqui domingo que esse recebimento deve com certeza ter sido o fato de que foi queimada aquela oferta, porque isso se repetiu também lá, depois que a lei foi entregue, quando o sacerdote Arão foi ungido, quando o primeiro animal foi sacrificado, não foi preciso Moisés, portanto, levar fogo ao altar. O fogo caiu do céu. Deus mostrou, eu recebi. Quando Manoá, pai de Sansão, oferece um sacrifício para Deus, diz que o anjo tocou com a sua vara e queimou. Então, veja só, isso é interessante. Aquilo que vai para Deus, Deus queima. Sabe por quê? Porque ele vai aspirar o cheiro da fumaça. É aquilo que vai determinar se a tua oferta foi recebida ou não. Por isso temos que ser muito, muito, muito retos naquilo que ofertamos para Deus. A retidão é fundamental naquilo que ofertamos para Deus. Eu gosto de ver até alguns irmãos nossos que, por exemplo, entregam o dízimo, eles entregam assim, vamos falar um valor alto, né? 7.532,50. Quer dizer, ele tirou tudo dali. Não fez a matemática, né? Ele foi isso aí, e Deus é o autor da matemática. Você não vai conseguir dobrar Deus nisso aí. Como Deus é justo, e nós temos que observar a justiça e a graça, que esse período aqui, irmãos, não havia lei. O mundo, o ser humano começa com graça, a graça ela permanece na lei e depois ela se manifesta salvadora, através de Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 4, versos 6 e 7 de Gênesis, que Deus prega para Caim a primeira mensagem de arrependimento. Adão estava julgado
E Adão é um clássico exemplo também de alguém que não conseguiu se recuperar do seu pecado. Vou falar disso daqui a pouco. E Deus não queria pai e filho na mesma condição. Então Deus vai e prega para Caim uma mensagem assim. Alguém pode ler os versos 4, 5 e 6, por favor? No capítulo 4 de Gênesis. Gênesis, rapidinho. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e desceu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que desceu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será seu desejo, e sobre ele dominarás. Então vejam que Deus prega uma mensagem simples e que Deus confronta o homem, confronta a atitude do homem. Por que você se irou? Caim não tinha feito nada. Caim não tinha falado nada. Só diz que o semblante dele, né, caiu, quer dizer, ele mostrou que estava insatisfeito. E Deus faz a pergunta: por que você ficou zangado? Se você mudar a tua atitude, se você, a partir de agora, se você agir da maneira certa, você será aceito. O teu problema não foi a tua oferta, mas sim a qualidade dela. Aquilo que você trouxe não era o melhor. Aí Deus faz um alerta acerca do pecado. E é interessante você ver aí como Deus diz assim: o pecado está na tua porta, ou seja, o pecado está diante de ti. Você pode vencê-lo ou você pode ser vencido por ele. Então vejam vocês que hoje nós pregamos com muita força, e isso é verdade, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Deus é Deus. Então, aquilo que Deus fala não conseguiu mudar aquele homem. Veja bem como é forte a natureza humana, como o espírito humano ele consegue se opor a Deus. Caim não fala uma palavra nessa altura, mas dentro de si ele decide que o culpado de tudo é Abel. Se Abel não tivesse levado uma oferta para Deus, ele acha que Deus teria aceitado a dele. Isso não é verdade. Deus não aceitaria na mesma. Mas é aquela coisa de que sempre alguém vai ser culpado do meu erro. A partir daí, nós temos o primeiro assassinato, né? Caim mata seu irmão. Deus vem falar com ele e dá uma segunda chance para ele reconhecer o seu erro e se arrepender. Vejam aqui, quando eu digo a vocês que a graça estava presente, é porque ela estava presente mesmo. Deus fala com ele com clareza, Deus dá a ele a chance completa de uma retratação, ou seja, de uma... E diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Antes Deus pergunta assim para ele: onde está Abel, teu irmão? Onde está o teu irmão? Sabe, irmãos, eu já preguei uma mensagem aqui acerca disso. Essa é uma pergunta fortíssima. Onde está o teu irmão? Muitas vezes, o irmão ofendido é mais difícil ser conquistado do que uma cidade murada, fortificada. Nossas palavras, nossa atitude para com alguém
podem ferir e podem destruir aquela pessoa espiritualmente. Então, nós precisamos ver que a pergunta é: onde está teu irmão? Se ele teve a primeira chance de dizer: Senhor, eu cometi um crime, eu matei meu irmão, e agora? Deus ia dar a ele, Deus ia dar para Caim a solução, mas ele foi rebelde e foi mal educado, mal criado. Não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão? Quer dizer, ele estava realmente, né, com algo muito mal dentro dele. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber. E Deus então dá uma sentença para ele. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo serás. E Caim diz assim: maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele mesmo se declara condenado. Ele se declara condenado e toma ainda uma série de atitudes erradas. Eis que agora me lanças da face da terra. Deus não tinha expulsado ele dali. E da tua face me esconderei, portanto, serei fugitivo e errante. Veja você que ele toma a decisão de ele mesmo ser fugitivo e errante, se afastar, e diz assim: quem me achar me matará. Aqui você tem uma prova evidente de que já havia outras pessoas na terra. Já havia outras pessoas na terra. Que se nós partirmos do princípio de que Jacó entra no Egito com seus filhos, 70 almas, como ele diz, e 215 anos depois eles eram mais de 3 milhões de pessoas. Então, um casal gerando filhos por 100 anos, nós podíamos ter aqui algumas centenas de milhares de pessoas já na Terra nessa altura. Porque nós só temos aqui os homens principais que nasceram. Não se fala aqui das mulheres. Havia, portanto, muitas mulheres ali. Havia muita gente já na Terra. Daí nós partimos, portanto, porque Caim toma essa sua decisão. A Bíblia nos informa que ele declara que a partir dali ele não vai mais buscar Deus. E diz assim: serei fugitivo e errante na terra, e todo aquele que me achar me matará. Ele não pergunta, ele declara. O Senhor, porém, disse: qualquer que matar a Caim será castigado 7 vezes. Aqui Deus já determinava que a vingança, no princípio, a vingança por morte, ou justificar, matar, porque o outro matou, não estava nos seus planos nessa altura. Deus diz assim: quem matar Caim será castigado, terá um castigo 7 vezes pior. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. E alguém diz assim: Deus pôs um sinal em Caim, Caim ficou preto. Já ouvi isso dito por gente que diz que entende a Bíblia. Isso é uma coisa, isso é uma informação mentirosa, falsa, completamente desprovida de qualquer base bíblica. Não há a menor evidência na Bíblia acerca disso. Mesmo porque nada diz que o homem era branco. Se o homem foi feito do barro, e o barro pode ser escuro, pode ser vermelho, pode ser amarelo, só que todo barro, quando vai para o fogo, ele não sai da mesma cor que entrou. Então, há alguns anos atrás, uma famosa cientista, eles fizeram questão de apagar o nome dela, inclusive, isso é coisa recente, de 5, 6 anos atrás. Ela era membro da Sociedade Real de Ciências da Inglaterra. Ela foi excluída porque ela publicou uma tese em que ela provava que Adão não era branco. E lá na Inglaterra, ninguém é racista lá na Inglaterra. Não, eles não são racistas, mas expulsaram a mulher de lá. Porque ela disse que Adão não era branco.
E está provado cientificamente, certo, que o DNA da raça negra, da cor negra, está presente em todas as raças da Terra, todas. Então, quando vocês ouvirem que o sinal que Deus pôs em Caim é que Caim ficou preto, isso é mentira, isso é uma coisa do diabo. E por que eu digo que é de diabo? Porque eu estava terminando o culto uma vez, lá em Moçambique, depois de 4 dias de jejum, foi a época da Semana Santa, estava cansadíssimo, era 1h pouco da tarde, acabado o culto, e eu fui lá fora tomar um ar, e veio um irmão e disse para mim assim: pastor, não minta para mim. É verdade que lá no céu tem lugar para gente com essa pele escura, esse cabelo agarrado? Eu disse: mas por que essa pergunta, irmão? Justamente hoje, domingo da ressurreição, você faz uma pergunta dessa? Acabamos de tomar Santa Ceia? Não, pastor, porque desde que eu era criancinha, minha mãe me levava toda semana no curandeiro, e o curandeiro, antes também, a gente sempre dizia: põe uma coisa na sua cabeça, você foi marcado por Deus lá quando Deus marcou Caim. Deus rejeitou todos os negros, você tem que adorar o diabo. Então veja que esse ensinamento não é bíblico, ele é diabólico. Ele é diabólico. Ainda que Caim tivesse ficado com alguma mancha escura no seu corpo, todos os humanos, exceto Noé e sua família, pereceram no dilúvio. Então essa tese, essa teoria estúpida, ela não subsiste sequer ao dilúvio. Então esqueça isso aí. A marca que Deus pôs, nós não sabemos qual é. Nós estamos marcados para a salvação. Marcado para a salvação. Tem alguma marca especial no teu corpo para isso? Não. A marca da salvação ela é espiritual através do poder do sangue de Jesus. Então Deus pôs um sinal nele. Deus pôs algo nele que quem o encontrasse saberia que ele era Caim e que não podia ser tocado. É muito possível, porque a questão relevante é essa, é o segundo ponto da aula de hoje, com quem Caim terá casado. A Bíblia não relata especificamente, a coisa não tem tanta, porque tudo aquilo que é importante a Bíblia diz. A única resposta possível é que a esposa de Caim tenha sido uma das suas irmãs ou sobrinha. Não, a Bíblia não dá a menor indicação de com quantos anos Caim matou Abel. Mas uma vez que os dois eram homens formados, se já tinham plantação, se já tinham criação de gado, já eram homens feitos, certamente já tinham suas famílias, porque a ordem era povoar a terra. E Adão e Eva, com certeza, tiveram outros filhos. E eu repito, o fato de Caim ter temido pela sua vida, se fosse só ele e Abel, ele não precisava temer de ninguém, todos iam nascer depois deles. Agora, depois daquele tempo, ele ia esperar mais aí uns 20 anos para poder ter uma esposa. Então a possibilidade de alguém encontrar é porque já havia pessoas, a terra já estava povoada. Nós temos aqui um resumo de fatos principais dos 2 primeiros filhos. Então, a esposa de Caim, lá de Gênesis 4:17, era filha ou neta de Adão e Eva, com toda certeza. E nós temos uma referência bíblica pertinente. Atos 17:26, em que traz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. A primeira vez que você vai ver aqui a expressão sangue como fator determinante da origem da geração humana. Sangue, o fator sanguíneo. E de um só sangue, portanto o sangue de Adão,
e Eva, porque eles eram os únicos na terra, eram os progenitores por excelência, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua, e os limites da sua habitação. Então, você tem aqui, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma espécie de Gênesis do Novo Testamento, né, em que ele mostra a origem da igreja, essa explicação. O escritor vai e faz uma afirmação extremamente importante. Não esteja mais preocupado com quem Caim casou, porque se nós podemos ver, por exemplo, lugares que em 30, 40 anos já tem algumas centenas de pessoas, imagina um espaço com mais de 100 anos, com pessoas saudáveis, com um nível de fertilidade que já não tem mais hoje em dia, que é a Bíblia, porque Deus não revoga a sua palavra, Deus determinou, sede fecundos, ou seja, povoai a terra. Então a ordem era povoar a terra. E nesse contexto, Caim com certeza casou-se com uma das suas irmãs, ou sobrinha, ou até, sei lá quem, mas foi daí que saiu. Agora vamos para algo que eu considero a pior de todas as tragédias. A Bíblia nos mostra lá em Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, nos fala do nascimento de duas pessoas, né? Diz aqui assim, 4, 25 e 26, diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Portanto, ele já havia tido relações íntimas com Eva várias vezes. A expressão tornou, né? E é claro que não foi 130 anos depois, imagina. O Adão fez abstinência de sexo de 130 anos. Jejuou sexualmente. Isso é querer, né? Que a gente... É mais fácil acreditar até no Pai Natal, não tem isso aí. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente. Sete quer dizer semente também. Sete quer dizer semente, quer dizer, Deus me deu outra semente. No lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Olha só como Eva foi detalhista, né, ao escolher o nome. Quer dizer, ela via em Sete alguém com as mesmas características de Abel, no lugar de Abel. Caim estava vivo ainda, só que desviado. Então diz, Deus me deu uma outra semente, Deus me deu uma outra origem, Deus me deu um outro escolhido. Deus me concede alguém no lugar de Abel, que Caim matou. Muito bem, e o verso 26 diz assim, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando nós vamos lá para o estudo da cronologia dos patriarcas, eu não cheguei de mandar não, né, filha? Não cheguei de mandar, eu estou devendo para vocês, mas eu vou mandar essa semana, a pastora Maria vai encaminhar vocês, eu tenho um estudo cronológico. Enos nasce quando Adão tinha 235 anos de idade mortal. Portanto, Sete levou 105 anos para poder gerar Enos, para gerar um filho, porque não havia tanta necessidade de homens, e sim muito mais de mulheres, né? E então, nesses 235 anos, e isso eu considero a pior das tragédias e a causa de todo o desvio que a humanidade viveu, Deus não foi lembrado,
reconhecido e nem adorado. 235 anos. Os estudiosos dizem que do dia que Abraão entrou no Egito até o dia que Israel saiu, passaram 430 anos, mais ou menos 215 cada período desses aí. Então você veja que 235 anos é muito tempo, sem que uma única lembrança a Deus fosse. Sete nunca fez nada. E ninguém trouxe uma única oferta. Talvez a oferta ficou uma coisa meio problemática. Essa coisa de oferta é um problema. O Caim matou o Abel e tal. E não havia, enfim, como Adão, se Adão tivesse reunido a sua família e tivesse orientado a família. Olha, gente, o problema do Caim é que ele fez a coisa errada. Vocês podem fazer o que é certo. Deus é criador. Nada. Adão se isolou no seu pecado. Adão se isolou na sua tristeza. Eu entendo que Adão viveu profundamente deprimido toda a sua vida. Talvez é a mais longa história de depressão na humanidade. Porque ele foi criado por Deus, ele foi um homem feito pelas mãos de Deus, ele não foi gerado através de um homem e de uma mulher. Ele teve comunhão com Deus por anos e anos e anos e anos. Ele deu nome aos animais todos, e quando ele sai do paraíso, ele põe a culpa em Deus. Ele não reconhece que ele perdeu porque ele errou. E se afasta de Deus. Essa informação de vocês, tudo que é importante na Bíblia, está aqui, ó. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou-se Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Certamente começou a se fazer sacrifícios, adorações. Enos significa homem, apenas. Enos tem a mesma raiz de Adão, homem, mortal, ser humano. Quer dizer, Sete deu um nome assim. Não foi a mulher dele que deu, foi ele próprio que deu. Então eu considero que essa foi a maior tragédia de todas, porque o homem foi uma geração que se formou sem Deus, completamente sem Deus. Terceiro ponto de hoje, a história de Caim e seus descendentes nos mostra como o afastamento de Deus leva o homem à destruição. Por ter decidido se afastar de Deus, Caim foi amaldiçoado, ele foi excluído da graça. Mas o que é interessante é que quando Caim tem um filho, ele chama de Enoque. E Enoque quer dizer consagrado, separado. Será que Caim, de alguma forma, ele sentia o peso do seu pecado e quis honrar a Deus com o nome de Enoque? Pode ser. É uma possibilidade. A geração de Caim era uma geração corrupta, desobediente, má e assassina. Vocês podem ler o capítulo 5 de Gênesis, vocês vão ver que eles já tinham caçadores, tinham pessoas, enfim, mas eram homens extremamente hábeis. Um deles é um dos pais da música. Eles já sabiam como fundir bronze, ferro. Naquela altura, eles já tinham isso. E isso depois desapareceu. Então eram homens muito, muito fortes e muito inteligentes. Muito inteligentes. Mas a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Quer dizer, quanto mais eles se afastavam de Deus, vamos dar uma lida nessa parte, para vocês verem um pouco da geração de Caim. Fala aqui a genealogia de Sete, né, primeiramente. Ou seja, os descendentes de Sete, vamos deixar isso um pouco para frente. Mas aqui nós temos um pouco daquilo que Caim, aqui antes assim. E conheceu Caim sua mulher, 4:17, e ela concebeu e teve a Enoque.
e edificou uma cidade, chamou a cidade pelo seu nome do seu filho Enoque. E Enoque teve Irade, enfim, e teve Lameque, então teve toda uma geração aqui dos descendentes de Caim, e você não vê aqui que eles tivessem, portanto, qualquer ligação com a parte daqui da família. Zilá também, olha, aqui no verso 21, no verso 20 temos o que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. No 21 temos o que inventou a harpa e o órgão. No 22 temos um que era mestre de obra de cobre e de ferro. Então vejam que ele já detinha alguns conhecimentos importantíssimos para os dias de hoje e que desapareceram. Vocês vão ver, quando nós estudarmos a história de Israel, Israel viveu na Idade do Bronze até o começo do reinado de Davi. Os judeus não sabiam como fundir o ferro. Por isso que as armas deles eram compradas, eram feitas pelos filisteus, e quando precisavam de alguma coisa, iam lá até os filisteus fazerem para eles. Vejam o espaço de tempo que eles perderam. E a geração de Caim já sabia trabalhar cobre e ferro. Ponto número 4. De Adão até Noé, quase 2000 anos, até que Deus determinou o dilúvio. Quero ver algumas questões relevantes que precisam ser estudadas, né? E uma delas é filho de Deus e filho dos homens. Durante muito tempo, eu acreditei, e isso é uma possibilidade, que filho de Deus se referia especificamente à geração de Enos, de Sete. Isso é uma possibilidade. Mas a Bíblia, quando se refere à expressão filhos de Deus, fora de Gênesis, se refere a anjos. Em várias ocasiões, não é uma ocasião só. Mas, pastor, lá em Lucas capítulo 20, versos 34 a 36, vocês podem observar, tomem nota para ler em casa, que Jesus diz que os anjos não se casam. Não é? Mas, que tal se nós lermos bem aí para ver o que Jesus diz? Irmão Jorge, você que tem esse vozeirão aí, de João Batista, aí, se põe de pé aí e lê, por favor, Lucas capítulo 20, versos 34 a 36. E respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, filhos de Deus são os anjos. Segundo, aí fala do céu. No céu ele não vai ter casamento. Jesus é muito claro ao dizer aí, no céu, ele está sendo ao céu, o tempo que a pessoa vai estar no céu, lá não vai ter casamento, porque casar é aqui na terra. Então agora, eu gostaria que vocês pudessem abrir a vossa Bíblia e vamos ver o texto, capítulo 6 de Gênesis, que trata deste assunto. Diz assim, 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Homens aqui fala espécie humana. Presta bem atenção à informação que a Bíblia traz. Homens aqui fala raça humana, ser humano, gênero humano, entendeu? Nasceram o quê? Filhas. Há uma referência forte ao sexo feminino. Filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas
E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí há uma interrupção no texto. Assim como se de repente o autor tivesse pensado, escrevi uma coisa que não deveria ter escrito. Aí ele vai assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito. Quer dizer, quando Deus viu isso, Deus disse assim: não vale a pena eu ficar perdendo tempo com esta raça que existe agora. Verso 4. Eu ainda vou falar dos 120 anos, meu irmão. Talvez não hoje, mas só no próximo domingo. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então você observa, meu irmão, que há uma referência clara que a expressão filhos de Deus aqui se refere a uma classe que não era de humanos. A extrema corrupção começou quando esses chamados filhos de Deus, eles que estavam na terra, anjos caídos, eles então começaram a formar. Mas anjos são grandes. E você, quem diz a você que a mulher daquele tempo tinha 1,80 m? Não existe isso. A Bíblia não traz esse tipo de informação. Né? Alguém veja 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, por favor. E outro já fica com Judas, que é o livro antes de Apocalipse, para ler a próxima referência. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Rápido, irmãos, o tempo está fugindo. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que no mesmo contexto do dilúvio, Deus fala dos anjos. Então o pecado desses anjos está ligado ao dilúvio. Essa informação não pode ser retirada. Agora vamos ver Judas, versos 6 e 7. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Como é que é? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Promiscuidade. Não é isso? Qual o pecado desses anjos que Deus acorrentou? Promiscuidade. Não guardaram o seu estado original. Não guardaram a pureza, a perfeição na qual foram criados. Presta atenção para a informação que a Bíblia dá. As respostas todas estão dentro da Bíblia. Terminou, irmão? Não. Então, continua. É o 6 e o 7. E havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo a... Como aqueles quem? Como os anjos, como aqueles do versículo anterior. Seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Então vejam, meus amados irmãos, que eu observando o texto agora, isento daquilo que me foi empurrado goela abaixo, certo? Que pode não ser, não é mal, mas também não é bom, porque não é o certo. Eu vejo dentro da Bíblia que houve uma classe daqueles anjos que decidiram viver na terra como pessoas. E geraram esses gigantes famosos. Imagina, se os homens já eram grandes, que tamanho iam ter os gigantes daquele tempo?
não vão agora querer pegar esse filme do Noé, né? Tá agora esse filme do Noé aí, que até os anjos caídos ajudam Noé a construir a arca, querendo com isso redenção do céu. Isso é uma fantasia, embora ele foi buscar muita coisa ali do livro de Enoque, viu, irmãos? Que eu recomendo vocês leiam o livro de Enoque como informação. Tem muita coisa interessante no livro de Enoque. Muita coisa interessante, como informação. Não é um livro canônico, mas é interessante. Então, vamos deixar uma coisa clara aqui. Quando Deus viu uma geração gigantesca e forte, veja você, imagina você, irmã, né? Nova, linda, pronto de casar, e tem aqui um humano, né? Certo? Aqui, um humanozinho, e tem ali um anjo. Com quem que você ia querer se casar? Hã? Vai lá. É claro, né? É evidente que sim. O proponente aqui é o Jorge Avelar. Poxa, papai, mas olha um anjo ali. Além de tudo, um anjo é eterno. Eu não vou fazer filho com esse Jorge, eu vou com aquele ali, meu filho vai ser grandão, bonitão e tal. É uma questão simples de escolha, de decisão, de livre-arbítrio. E Deus viu isso e disse: a coisa aqui perdeu o controle. Então eu vou criar, eu vou neutralizar isso, eu vou tomar uma providência acerca disso. E Deus então determina, certo? Deus vê a pureza que Noé guardava. Noé devia ser uma pessoa de um comportamento impecável, embora ele não fosse perfeito, né? Impecável, ou seja, ele era um homem que vivia, ele procurava viver longe do pecado, e ele mantinha a sua casa. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre as condições essenciais para alguém servir a Deus, diz que tenha em bom domínio a sua casa. Ele está se mirando no exemplo de Noé, que foi escolhido por Deus como o primeiro eleito, o primeiro que criou condições de salvação, porque ele tinha a sua casa, os seus filhos e as suas noras viviam dentro das leis divinas, não se misturaram, elas não casaram com anjos, casaram com homens normais. Então Deus diz assim: olha, a partir de hoje eu estou determinando, o homem vai ter 120 anos de vida. Não quer dizer que o ser humano só vai viver 120 anos, porque o próprio Noé viveu mais de 700 anos, né? E outros viveram 400, 500 anos, tudo mais depois dele. Mas sim o tempo em que Deus viu esta raça formada por esses gigantes, né? Por esses anjos, e disse: isso não vai dar certo. Deus, na sua presciência, já sabia de Babel. Tu imaginas, irmão, anjos construindo Babel, quer dizer, com a capacidade de voar, de se deslocar, né? Eles iam fazer uma nave, eles iam atacar o céu, sei lá, enfim. É por isso que Deus diz o quê? Quando Deus manda, assim, não há limite. Já isso muito depois do dilúvio. Agora imagina antes do dilúvio, com toda a ciência que aqueles seres angelicais tinham. Por isso Deus diz para Noé: faz uma arca. Eu vou tratar disso na semana que vem, certo? Das dimensões dela. E Deus te fala uma coisa importante para ele: prepara comida para ti e para os animais. Ou seja, isso nos dá um exemplo desde o começo de que a missão que Deus nos dá é trabalho nosso. Preparar, organizar, planejar, se prevenir. Não, eu vou e Deus dará. Não. Deus disse para o quê? Faz a arca assim, 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 desse tamanho, uma janelinha ali, só uma porta, não fecha a porta, eu é que vou fechar. Prepara 3 ambientes, um baixo, um médio e um superior. O de baixo é para os animais, o meio é para a comida, o terceiro é para você, para a tua família. Mas
Noé, te vira, prepara comida, organiza alimento para você e para os animais contigo. Você sabe quantos quilos de matéria um elefante come por dia? 70. Você sabe quantos quilos de massa seca um boi come por dia? De 20 a 30. Você imagina todos os animais comendo? Noé teve que juntar fardos e fardos e fardos e fardos. Por isso que a arca era um navio com capacidade para 40.000 toneladas. E navios desse porte só foram construídos na altura da Segunda Grande Guerra Mundial. Até lá eram bem menores que isso. Então a arca, como tudo mais do princípio, era gigantesco, era extraordinário, era fora do comum. Mas esse assunto para o próximo domingo. Pontos importantes. Caim casou-se com alguém da sua própria casa, porque já havia muita gente na terra naquele tempo. Daí o medo dele de ser morto quando alguém o encontrasse, que era algo real. O sinal que Deus pôs nele não foi que ele ficou negro, isso é inverdade, isso é uma mentira terrível. Terceiro, filho de Deus aqui em Gênesis, como está lá em Jó, veja lá em Jó, em 3 ou 4 ocasiões em Jó, 2 no começo e 2 no meio, se refere a filho de Deus como os anjos. E quando os filhos de Deus vieram, foi aquela famosa reunião do Conselho Celeste, né? Jesus não desfaz isso, mas diz assim, no céu, é como no céu, lá no céu ninguém vai se casar, lá não vai ter esse tipo de coisa. Não. Essa confusão não vai ter no céu. Deus não quer no céu negócio de fralda suja, menino nascendo, nada, regurgitando aí. Comeu demais, limpa aí a boquinha. Não vai isso não. Aquele cheirinho azedo de leite, né? Quando está servindo é bom, depois está chegando lá, viu? Está perto disso. No céu não vai ter isso não, viu? Mandamos uma mesa hoje lá para Ébata, porque a irmã pediu, irmão, não dá mais. As mães vão trocar os filhos aqui, a igreja fica insuportável. Então não vai ter isso no céu. No céu não vai ter casamento. Já chega os que vão daqui para lá. No céu vai ter 2 árvores da vida, uma de cada lado. Não importa se você é Porto ou Benfica, dos 2 lados vai ter uma árvore. Se você é Barcelona ou Real Madrid, vai ter também. Não importa. Vai ter, de cada lado vai ter uma árvore para você. Diz, eu vou ter que ir para o outro lado. Não, ali tem árvore para você. Deus está fazendo tudo para que o céu seja um lugar que não tenha mudança nenhuma, eterno em si. Dúvidas, anotem. Então, domingo que vem, às 7:50. Então, quem chegar cedo, né, vai começar a comer maná mais cedo. Essa coisa do maná é interessantíssima, né? O maná caía desde madrugada e parava de cair quando o sol começava a aquecer. Então, quem saía cedo apanhava, podia apanhar o maná na peneira, comer o maná mais fresco. Então, domingo que vem, se você chegar aqui mais cedo, você vai poder fazer uma pergunta, ter sua pergunta respondida. Mas a questão das raças, eu vou falar depois que falar do dilúvio. Mas eu já posso antecipar a vocês a minha posição, dentro daquilo que eu tenho estudado por mais de 40 anos, é que Deus deu a Noé 3 filhos, não foi? Certo? Quantas raças nós temos na Terra hoje, até hoje? Raças. Não são 3? Nós temos brancos, negros e amarelos. Não é isso? Se você vê, e eu vou mostrar isso, quando eles saem dali depois da Torre de Babel, a direção que eles tomam é exatamente a direção das raças hoje. Os semitas ficaram ali no Médio Oriente, certo? A raça negra migrou para aquilo que hoje é a África, né? Certo? A descendência de Cão migrou para ali, e os jafeitas foram para o Extremo Oriente, de onde saiu a raça chinesa. Mas domingo podemos ver isso com mais detalhe, certo? As raças foram formadas daí, todas as raças saíram daí.
E eu repito o que eu disse, não há nenhuma evidência bíblica e nem sequer histórica de que o homem que saiu do paraíso era branco. Amém? Então Deus abençoe. E aí pelo meio da semana vocês vão receber as orientações acerca do que devem ler na semana que vem, para nós estarmos bem ligados nisso aí. E eu vou mandar, eu entrei ontem, separei tudo, esqueci de mandar a cronologia dos patriarcas que vai servir para todos os tipos de gêneros. Isso é uma coisa que eu fiz, em que eu mostro ali quando cada patriarca veio, com a idade que outro dia vocês vão ver que Noé, né? Noé conheceu Enos. Enos estava vivo quando Noé nasceu. Noé viveu com Enos, conviveu ainda por volta de 50 e poucos anos. Assim como Abraão conheceu um dos filhos de Noé. Então, por quê? Porque como a transmissão era oral, então Deus permitia aquela idade mais prolongada para que houvesse possibilidade dos outros saberem alguma coisa. Irmão, Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.